Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Romanos 8, de 1 até ao versículo 4. Portanto, ou agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E sabemos que algumas versões trazem uma frase que segue esta afirmação no versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um amado pregador das Escrituras, enquanto expunha este texto à sua congregação, um outro amado pregador, ele disse, um dos capítulos mais queridos desta carta. Ele foi assim que se referiu ao capítulo 8. Mas nós sabemos que este é um dos capítulos mais queridos da Escritura, da Bíblia Sagrada, capítulo 8 de Romanos. Apresenta a ação do Espírito Santo na vida do cristão, ou é a descrição da vida cristã normal. E eu achei esta última expressão muito pertinente, muito boa. A ação do Espírito na vida do cristão, aquilo que o Espírito faz, aquilo que se espera viver como cristão, é o que está descrito neste capítulo. Esta é a vida cristã normal, não extraordinária. É a vida cristã normal, é o que está descrito neste capítulo 8. Este capítulo fala sobre como o Espírito Santo atua na nossa vida, como nos guia, nos fortalece, nos enche de esperança e de conforto no meio de todas as tribulações que nós passamos. Especialmente como Ele nos dá força para vencermos o pecado e vivermos uma vida de vitória. Estas são palavras todas relacionadas com o capítulo 8 de Romanos. E parafraseando os primeiros 4 versículos, ou relendo os primeiros 4 versículos, nós podemos falar desta ideia de não haver nenhuma condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E porquê? Qual é a razão? O versículo 2 apresenta a razão porque que já não há nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E como? Como é que isso aconteceu? A maneira pela qual Deus, através do Espírito Santo, nos livra da lei do pecado e da morte foi condenando na carne de Jesus Cristo o nosso pecado. Foi assim que Ele nos livrou. E o propósito, versículo 4 fala do propósito. Para quê? Porque é para que o propósito com que Deus fez isso é para que o preceito da lei se cumpra em nós. O preceito da lei. Então, o que é esta ideia do preceito da lei? E nós podemos definir esta expressão, preceito da lei, como os pensamentos, as palavras, as ações exigidos pela lei de Deus. Aquilo que a lei de Deus exige do homem, do ser humano, em termos de pensamentos, palavras e ações. O aspecto cerimonial da lei mosaica foi colocado de lado. Nós já não temos que seguir a lei cerimonial judaica. Não é essa lei das cerimônias, dos rituais judaicos, dos sacrifícios, das ofertas que os judeus faziam. Não é essa lei, porque isso foi colocado de lado. Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Jesus já cumpriu. Não é esse tipo de lei cerimonial que nós estamos a ver. Dias santos, dias sagrados, guardar um dia, guardar o sábado.
Não é essa parte cerimonial das ofertas, dos sacrifícios nos dias escolhidos por Deus para a nação de Israel o adorar. Isso já foi colocado de lado na vida do cristão. Isso já foi cumprido por Jesus, a parte cerimonial. E aquela responsabilidade básica quanto ao aspecto civil, que também existe na lei judaica, que mostra a aplicação da lei moral numa comunidade, numa cidade, numa localidade. Essa responsabilidade foi transferida para o governo humano. Romanos 13, versículos de 1 a 7, fala do governo humano, apresenta o governo humano como tendo essa responsabilidade de fazer cumprir a lei moral. Não é a igreja que deve fazer cumprir. Como Israel tinha os seus líderes, os seus, depois mais tarde, juízes e reis, que faziam cumprir a lei, ou deveriam fazer cumprir a lei moral. Não é nosso papel como igreja fazer cumprir a lei moral como nessa responsabilidade, nesse aspecto civil da nossa vida em sociedade aqui. Isso compete ao governo. Deus deu esse recurso na nossa geração, na nossa era, na nossa dispensação, no tempo que estamos a viver como igreja. A lei moral tem a sua base no caráter de Deus. Portanto, o preceito da lei está relacionado com a lei moral, que tem como base o caráter de Deus, e ela é apresentada assim de uma forma geral, em linhas gerais, nos 10 mandamentos. Ali nós podemos ver o coração de Deus, a lei de Deus, o que Ele pensa, o que Ele deseja, e está resumido nos 10 mandamentos. E há uma forma ainda mais resumida nos 2 grandes mandamentos, ou no grande mandamento, e na verdade são 2 que Jesus Ele nos deixou, e Ele respondeu àquela pergunta, qual é o principal e grande mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. A lei moral nunca foi abolida. Ela encontra a sua autoridade na nova aliança. Todo o incrédulo está debaixo da sua exigência de perfeição e a sua condenação até que vá a Cristo. Então, quem não crê em Cristo, essa pessoa está debaixo da condenação da lei moral, porque Deus deixou mandamentos, Deus deixou princípios que têm que ser cumpridos, têm que ser seguidos. E o incrédulo está debaixo dessa lei moral e a sua consciência o acusa, porque é algo transmitido por Deus a todo o ser humano. Até que ele vá a Cristo, se ele não for a Cristo, ele está debaixo também da condenação dessa lei moral, porque ele não consegue cumprir a lei moral. Mas o cristão, ou todo cristão, ele encontra nessa lei moral o padrão para o seu comportamento. É na lei de Deus, é aquilo que está resumido nos 10 mandamentos, no grande mandamento que Jesus nos deixou. Essa lei moral é um padrão para nós como cristãos. E embora o cristão não seja mais escravo da condenação e do castigo da lei moral, a lei ainda reflete o caráter moral de Deus e a sua vontade para as suas criaturas. Porém, o código escrito exterior, portanto, as leis escritas em pedras ou em papel, elas não foram capazes de cumprir. Portanto, aquelas leis escritas como um código de regras a seguir e não foram capazes de cumprir, mas o Espírito Santo é. O Espírito Santo é capaz de fazer isso, ao gravar a lei no nosso coração. Cumprimento de Jeremias, a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículos 33 a 34. E dando-nos força para obedecer a essa lei moral de Deus. Isto é o preceito da lei. O preceito da lei cumpre-se no crente pela ação do Espírito Santo, que consegue obedecer às leis de Deus quando é controlado pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos obedecer às leis de Deus, à lei moral de Deus, ao coração de Deus que está nas suas leis. Mas com o auxílio, com a ajuda, com a plenitude, com o controlo do Espírito Santo, nós somos capazes de obedecer a essa lei de Deus.
Portanto, esta carta, e este capítulo em particular, esta carta trata do Evangelho de Jesus Cristo e das suas implicações práticas. Nós podemos, então, resumir este capítulo com esta frase: o poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito, que dá segurança de vitória na vida cristã. Foi assim que o nosso irmão Carlos Osvaldo nos ajudou a entender todo o capítulo com uma frase apenas: o poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito, que dá segurança de vitória na vida cristã. Esta é a mensagem do capítulo 8 de Romanos. E uma divisão menor até o versículo 11, de 1 a 11, pode ser resumida essa divisão desta forma: a vida em submissão ao Espírito traz liberdade da possibilidade sempre presente de controle pela natureza humana pecaminosa. Ou seja, nós estamos conscientes de que ainda somos pecadores. A natureza humana pecaminosa, ela está sempre a tentar ressuscitar, embora nós a tenhamos crucificado em Cristo, tenhamos sepultado quando fomos batizados pelo Espírito Santo, e simbolizamos isso com o batismo nas águas, fazer morrer a velha natureza, fazer morrermos para o pecado. Mas nós sabemos como há ainda essa luta constante. Vimos isso claramente no capítulo 7, contra o pecado, essa luta contra esta natureza que sempre procura controlar a nossa vida. E é a vida em submissão ao Espírito que traz essa liberdade, que nos possibilita fazer essa luta e vencer essa luta contra a natureza pecaminosa. Isso dos versículos 1 a 11. E agora especificamente dos versículos 1 a 4, estes versículos que nós estamos a focar hoje. A base da libertação dos cristãos não é a lei, não é por termos um código escrito, não é por termos palavras escritas. A nossa base não é regras na parede, gravadas em pedra, ou em placas de bronze, de prata ou de ouro, porque essas coisas são enfraquecidas pela carne. Mas a base da libertação dos cristãos é a morte vicária. Vicária significa substitutiva. A morte vicária de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito que em nós habita, que habita nos crentes, nos cristãos. Portanto, a libertação do pecado, a base dela, o fundamento dela é a morte de Jesus Cristo, substituindo-nos na cruz. É quando nós entendemos esta mensagem, é quando nós vivemos esta mensagem, isto gera muita gratidão, isto gera muito louvor dentro do nosso coração. Quando nós entendemos o Evangelho, por que nós estamos livres da condenação? Por que estamos livres para não pecar? Por que estamos livres para obedecer a Deus? É por causa do que Jesus fez na cruz. Isso está especialmente descrito no versículo 3. Mas temos então esta ideia aqui bem clara. Agora, no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre esta expressão aqui no versículo 1, nenhuma condenação. Esta palavra, ou esta expressão condenação, ela aparece 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes é nesta carta aos Romanos. E o contexto é sempre um contexto legal, judicial, um contexto de tribunal. E esta palavra aparece exatamente como o oposto da justificação. Esta palavra refere-se ao veredito de culpa e ao castigo que esse veredito exige. Nenhum pecado que um cristão possa cometer. Isto ajuda a responder perguntas que foram feitas. Uma pergunta, pelo menos, foi feita a semana passada ao irmão Marco, quando ele esteve connosco. E esta afirmação baseada no texto bíblico, e neste capítulo em particular,
responde a essa pergunta. Esta afirmação é a seguinte: nenhum pecado que um cristão possa cometer, ou que tenha cometido no passado, possa cometer no presente ou no futuro, pode ser colocado contra ele, uma vez que o preço foi pago por Cristo e a justiça foi imputada ao cristão. E nenhum pecado jamais mudará a decisão legal divina. É algo que Deus já fez. Ele já pagou a pena pelos nossos pecados, dando o seu Filho, castigando os nossos pecados no seu Filho. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Não há nada que nós possamos fazer para perder a justificação, porque nós não podemos fazer nada para merecer ou ganhar a justificação. Se não há nenhuma condenação, não é por nossa causa, é por causa do que Jesus fez. E se fomos declarados justos, foi porque Deus nos concedeu a graça de ouvirmos, de entendermos, de crermos e de confiarmos na mensagem do Evangelho, na obra de Jesus Cristo na cruz. Esta é a base para a nossa salvação. E isto não pode ser mudado. Foi Deus que estabeleceu. Foi isso que Ele revelou. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Agora, há algo importante aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta expressão é muito preciosa. Em Cristo. Estar em Cristo. Em Cristo Jesus é o sinónimo de todo cristão verdadeiro. Estar em Cristo significa estar unido a Ele. Esta é a expressão favorita de Paulo a respeito da nossa união com Cristo. E algum tempo atrás eu partilhei que quando eu tive a oportunidade de fazer os meus estudos, ou continuar os estudos de uma forma mais organizada, e ao escrever uma tese para defender no mestrado, eu tive a oportunidade, um momento mais especial foi quando eu escrevi este texto. E falando sobre o despertar da espiritualidade em Thomas Merton, um místico católico, quando ele ficou curioso e queria saber mais sobre a espiritualidade do Oriente, especialmente o budismo, e ele começou a explorar isso. E na altura eu estava também a ter esse contacto com o budismo, porque eu percebia muita gente em Portugal, e continuo a perceber isso, muita gente aberta para a religião e a fé oriental. E naquelas conversas que eu ia tendo e fui tendo com os professores e com colegas lá no curso, alguns argumentos que vieram fizeram-me procurar entender melhor esta expressão à luz da Bíblia, porque esta expressão, estar em Cristo, faz toda a diferença. Não é só ser religioso, não é só acreditar que Deus existe, não é só dizer-se cristão, mas o que significa estar em Cristo. E o que é que a Bíblia diz sobre estar em Cristo? E eu consegui colocar, ao defender a tese e ao defender um argumento, porque o argumento era que, embora nós nos possamos sentir atraídos por outras expressões de fé, curiosos e até encontrar coisas de valor nessas outras tradições de fé, religiões do mundo, o islamismo, o hinduísmo, tem coisas boas, essas religiões. Elas ensinam coisas boas. E como é que nós sabemos que são boas? Por que sabemos? Por que eu sei que são boas? Porque são iguais àquelas que Jesus ensinou. São exatamente uma correspondência daquilo que nós lemos na Bíblia. E daquilo que Deus ensinou. E nessas religiões há coisas boas também. No budismo, que é uma filosofia religiosa, uma religião filosófica, tem coisas boas. Mas a questão é saber se há salvação, se é um caminho que leva para a união, para a comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz, Deus
Ele diz que não, que Jesus é o único caminho e só aqueles que estão em Cristo é que não têm nenhuma condenação, porque todos os outros estão condenados e serão condenados se não estiverem em Cristo. Por isso a importância de entender esta afirmação, esta expressão, estar em Cristo Jesus. O que é estar ou ser em Cristo? E o texto que na altura escrevi, baseado nestes versículos que vão aparecer, estas referências, todas estas afirmações são baseadas nestes textos bíblicos que aparecem entre parênteses. Estar em Cristo, a condição na qual não há distinção entre povo, classe social ou género, implica ser por Ele e ajuntar com Ele. Implica invocar o seu nome e revestir-se dele e por Ele. Ao ler estas frases, e fazendo aqui apenas um comentário, ao escrever estas frases e ao ler estas frases, obviamente eu começo-me a perguntar se eu estou em Cristo. E o objetivo é que, ao lerem ou ao ouvirem estas frases, se perguntem a si mesmos se realmente estão em Cristo. Porque esta é a definição bíblica, apostólica, neotestamentária, acerca do que significa estar em Cristo. Porque o versículo 1 de Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é preciso perguntar a nós mesmos: será que eu estou em Cristo Jesus? O que significa estar em Cristo Jesus? E nós estamos a ler que estar em Cristo Jesus é juntar com Ele, é ser por Ele, a favor dEle, é juntar com Ele, é invocar o nome dEle e revestir-se dEle e por Ele. É encher-se dEle. Então a pergunta é: eu estou a viver isto? E à medida que formos lendo o resto do texto, eu sugiro, eu peço, façam este exercício. Examinem-se a vós mesmos e perguntem a vós mesmos se estão a viver isto. Estar em Cristo é ter Jesus Cristo como Senhor. Ele manda e eu obedeço. É considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Estando, portanto, livre de qualquer condenação e da lei do pecado e da morte, por causa do amor de Deus. Estar em Cristo é ser um só corpo com outros membros. É ser santificado e chamado para ser santo. É ser gerado pelo Evangelho, ser conduzido em triunfo, manifestando em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus. Esta pergunta incomoda-me. Eu estou, por onde eu passo, eu levo o perfume de Cristo, o conhecimento de Deus? Porque é isto que significa estar em Cristo. Eu hoje à tarde, as pessoas com quem eu me for relacionar, e amanhã e durante a semana, será que eu levo comigo este cheiro, esta fragrância do conhecimento de Deus? Estar em Cristo é falar na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É ser uma nova criatura, reconciliada com Deus e justificada pela fé. Estar em Cristo é receber a bênção de Abraão, é ser filho de Deus, é ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Estar em Cristo é ser e existir para louvor da sua glória, é estar assentado nos lugares celestiais e andar em boas obras. Estar em Cristo é ser aproximado de Deus por meio do seu sangue, é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, é a perfeição. É ter o coração e a mente guardados pela paz de Deus que excede todo o entendimento. E ter cada necessidade suprida por Deus, segundo a sua riqueza em glória. Estar em Cristo é ter a certeza da ressurreição. É em tudo dar graças, transbordando da graça do Senhor com fé e amor. É ter a promessa da vida e da salvação, mas também, por causa da piedade, sofrer a perseguição. Estar em Cristo é ser chamado pelo Deus de toda a graça para a sua eterna glória e ser amado e guardado por Ele. À luz da Bíblia, isto é ser e estar em Cristo.
agora podemos ler com um pouco mais de clareza o que significa agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que podem ser descritos desta forma, como acabamos de ler. Esses é que não têm nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus fez-se carne, carne igual à nossa. Carne que podia experimentar as mesmas pressões, tentações, provações de uma forma real. E foi nessa carne, num corpo igual ao nosso, que Deus, o próprio Deus, despejou a sua ira, a sua indignação, a sua justiça, o seu castigo, para condenar o pecado, para limpar o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, eu gostaria agora de aplicar às nossas vidas esta mensagem destes 4 versículos. E a primeira aplicação é lembrar que é essencial entender o Evangelho e crer, confiar em Jesus Cristo como Salvador. Nós precisamos cantar o Evangelho, nós precisamos memorizar o esqueleto, o esboço do Evangelho. Nós precisamos ilustrar o Evangelho. É essencial entender esta mensagem que nós acabamos de ler, de cantar. Nós precisamos entender e crer e confiar e levar outros, persuadir outros também a crerem e a confiarem em Jesus Cristo como Salvador. É a nossa missão, é o nosso papel. Fazer isto primeiro conosco, com a nossa casa, fazermos com aqueles que estão mais próximos, para podermos chegar aos que estão mais distantes de nós. Levar o Evangelho, levar essa mensagem, como Jesus mandou, até aos confins da terra. E por isso nós começamos, e se Deus permitir, nós vamos continuar o nosso treinamento, agora com 2 pessoas, na verdade somos 5, mas usar esta ferramenta, não é, do evangelismo explosivo, é uma ferramenta que nós percebemos a riqueza bíblica que tem a fidelidade às Escrituras e um curso bem elaborado, um treinamento bem elaborado. E depois nós vamos, a parte essencial deste curso é a parte prática, as saídas de treinamento prática, em que nós vamos levar o Evangelho às pessoas na rua ou nas casas delas, num lugar público, ou convidar para virem até aqui. E durante 12 encontros, na verdade são 13 reuniões, e durante 12 tem saídas de treinamento prático. Então e nessas saídas é sempre com o objetivo de pregar o Evangelho e de treinar a nossa mente para falar do Evangelho, entender acerca da graça de Deus, quem é o homem, como ele precisa de um Salvador, entender Deus, que ele é justo e misericordioso, e como ele resolveu esse dilema através de Jesus, o seu Filho, a sua revelação específica, concreta, especial. E a resposta que ele espera da humanidade, que é a fé, a confiança nele, nesta mensagem. Passarmos por estes pontos, que são o esqueleto do Evangelho. Então é fundamental sermos esclarecidos, ouvirmos esta mensagem, lermos a Boa Semente, partirmos do pão, bebermos do cálice, cantarmos hinos que lembrem do Evangelho. Mas também é fundamental entender o que significa não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é uma frase que aparece no versículo 1 e no versículo 4. Aqueles que não andam segundo a carne, os que estão em Cristo, os que verdadeiramente estão em Cristo são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós precisamos entender também esta afirmação. O que é andar segundo o Espírito? Entender isto
para poder viver isto, para depois podermos ensinar isto, o que significa andar segundo o Espírito. Não se trata aqui de uma admoestação, mas de uma afirmação do facto que se aplica a todos os cristãos. Andar refere-se a um estilo de vida, os hábitos de viver e pensar que caracterizam a vida de uma pessoa. Então, o andar aqui refere-se às escolhas, ao estilo de vida que nós temos, que nós fazemos, os hábitos que nós vamos alimentando, vamos mantendo, os hábitos de viver e de pensar. Então, o andar, esta expressão andar no Espírito, ou esta expressão andar que aparece nas Escrituras, referindo-se a algumas pessoas, estão aí os textos em Lucas 1,6, referindo-se a Zacarias e a Isabel, que eram justos, ambos justos, andavam diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Esta é a ideia do andar no Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, o mandamento aos crentes que Paulo dá aos crentes lá em Éfeso: eu digo no Senhor e testifico que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E depois João, no 1 João 7, diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, não andar como andam os gentios. Portanto, o estilo de vida, os hábitos que nós adquirimos e mantemos, ou que nos forçamos a ter, é a forma de pensar, a forma de reagir. Isso é o andar, é o que significa andar. Uma vez que todo cristão verdadeiro é habitado pelo Espírito, Romanos 8:9, todo cristão manifestará o fruto produzido pelo Espírito na sua vida. E o fruto do Espírito está em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Não sei se sabem de cor, se podemos dizer juntos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito. E a forma que eu gostaria de aplicar e trazer para a vida real esta ideia de andar no Espírito é usando a história de 3 personagens bíblicos que nós mencionamos o fim de semana passado. No Antigo Testamento há 3 personagens que andaram segundo o Espírito: José, Josué e Daniel. E nós vamos ler alguns trechos acerca da vida destes homens. E então eu desafio-vos também a abrirem as vossas Bíblias ou a anotarem, para terem estas referências. Nós vamos olhar para a vida deles para depois vermos o que é na vida deles, no dia a dia, na vida comum, cotidiana, que eles tiveram a viver, que eles experimentaram, as pontes, e para aquilo que nós podemos trazer para os nossos dias, vivendo esta expressão, de o que significa andar no Espírito. Gênesis 41, versículo 38, começando com o exemplo de José. O que é dito sobre José? O que Faraó disse acerca de José? Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E para entendermos um pouco melhor da história de José, vamos ao capítulo 37 de Gênesis 37. No versículo 4 nós lemos assim: vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então José vivia num ambiente hostil, os próprios irmãos odiavam-no, não conseguiam falar com ele em paz. Versículo 11, os seus irmãos tinham ciúmes. E no versículo 28, acabaram por vendê-lo, pensaram primeiro em matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo por 20 ciclos de prata, o preço de um escravo, aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. No capítulo 45, anos depois,
José diz aos seus irmãos: eu sou José. E ele pergunta: vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Eles lembraram-se do que lhe tinham feito, a maldade que lhe fizeram. E José foi magoado, ele foi ferido, ele foi ofendido. Ele foi vendido, foi tratado como um escravo, ele foi humilhado. Havia necessidade e havia lugar para perdão. Versículo 4, diz José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Nesta história, e citando estas ocorrências da vida de José, nós podemos afirmar que José andou segundo o Espírito, demonstrando perdão, humildade e submissão à vontade soberana de Deus. José precisou perdoar os seus irmãos. Ele precisou ser humilde a ponto de perceber que ele estava a ser dirigido por Deus. Ele precisava ser humilde a ponto de se submeter à vontade soberana de Deus. Ainda que para ser escravo, ser um servo, estar nas posições, ser um preso, um prisioneiro, nas posições mais humildes da história, da nossa experiência humana. E José, ele teve essa condição, porque, como disse Faraó, nele havia o Espírito de Deus. Ele andava segundo o Espírito. Agora vamos ler paralelos no Novo Testamento, porque é importante ver paralelos disto que José viveu no Novo Testamento. E vamos começar com Efésios 4, versículo 32. Assim como José, ele demonstrou perdão, nós somos exortados como cristãos. Se somos verdadeiros crentes, se somos homens e mulheres que estão em Cristo, nascidos de novo, justificados, aqueles que não são condenados nem serão condenados, nós somos exortados, somos mandados a perdoar. Então, Efésios 4:32 diz assim: antes cedam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, perdoem-se uns aos outros. Mandamento do Novo Testamento. Alguém que anda em Cristo, alguém que anda no Espírito, alguém que está em Cristo, alguém que é de Cristo, perdoa. José perdoou porque nele havia o Espírito de Deus. Ele andava segundo o Espírito. Nós, crentes, temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos humilham. É um mandamento bíblico, perdoar. Um texto acerca da atitude de José: ele foi humilde. E nós precisamos ser humildes. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Sede humildes. Mandamento apostólico. O apóstolo Pedro exorta os crentes a serem humildes. Nós precisamos ser humildes. E José submeteu-se à vontade soberana de Deus. Ele entendeu humildemente que Deus é Deus soberano e que Deus podia fazer com a vida dele o que quisesse, e fez, e permitiu que ele fosse vendido como escravo, que ele fosse preso, que ele servisse num país estrangeiro, e ele submeteu-se. E nós também, como Jesus Cristo se submeteu. Mateus 26:39. Jesus é o supremo exemplo para nós. E Jesus orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta é a oração que certamente José
terá feito quando ele entendeu que ele tinha um Deus bom, um Deus soberano. É uma oração que nós, certamente, quando entendemos a bondade e o poder de Deus, também faremos. Deus, não seja feita a minha vontade. Eu quero ser submisso à tua vontade, que tu faças o que tu quiseres. Ainda que tenha que passar pelo que José passou, ou o que Jesus passou. Deus, mas que a tua vontade seja feita. Alguém que está em Cristo, alguém que anda no Espírito, submete-se à vontade soberana de Deus. Um outro exemplo neotestamentário, o exemplo de Paulo. Ele, em Atos 21, versículo 13, ele respondeu aos irmãos que estavam a tentar convencê-lo a não ir para Jerusalém. Ele diz: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. Precisamente neste texto aqui, nós percebemos que ele estava em luta. Ele tinha decidido no seu próprio espírito. Ele tinha a sua própria vontade de ir para Jerusalém. Mas ele deixou-se conduzir por Deus e pelo Espírito para Roma. E foi assim que Deus o levou para Roma. Preso. Ele foi preso em Jerusalém, depois vai para Roma preso. Mas ele foi conduzido. Mas havia esta atitude, esta decisão de estar disposto a ser preso, estar disposto a morrer e a dar a sua vida por Jesus Cristo, a favor da obra e da glória do Senhor Jesus Cristo. Agora um outro exemplo. O segundo exemplo de andar no Espírito. O exemplo de Josué. Sobre Josué é dito em Números, capítulo 27, versículo 18. O próprio Senhor disse a Moisés acerca de Josué: toma, filho de Nun, Josué, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Esta expressão aqui é a expressão-chave, em quem há o Espírito. Um episódio importante na vida de Josué, que se tem destacado para mim, aos meus olhos, quando eu leio a Escritura, especialmente Êxodo capítulo 33, versículo 7, a partir do versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda, uma versão chama-lhe a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Pois no versículo 11 nós lemos assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Isto chamou muito a minha atenção acerca de Josué. O que era aquela tenda? Era a tenda do encontro. Aquela tenda que quem desejava buscar ao Senhor procurava. Procurava aquela tenda porque queria falar com o Senhor. Queria buscar a direção do Senhor. Queria falar com o Senhor. E buscava aquela tenda. Josué não se apartava daquela tenda. Ele queria ficar perto daquele lugar. E depois no capítulo 3 do livro, que tem o nome dele, Josué 3, versículo 5, nós lemos o que Josué diz ao povo, o que ele faz com o povo. Estavam prestes a entrar em Jericó, para conquistar Jericó. E ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ainda mais um texto acerca da vida e do trabalho de Josué. Ele disse ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E resumindo numa frase estes episódios da vida de Josué, ele andou segundo o Espírito, buscando ao Senhor, não se afastava da tenda do encontro. Ele queria estar naquele lugar onde o Senhor era procurado, era buscado.
Ele orientava o povo de Deus a santificar-se. Ele encorajava, orientava o povo a buscar a purificação, a santificar-se para ser usado por Deus. E Josué também convocava o povo para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Servindo ao Senhor. Ele também queria ser útil, queria servir. Ele fez uma decisão: eu servirei ao Senhor. Eu levarei a minha casa a servir, a adorar o Senhor. Então, fazendo os paralelos no Novo Testamento, para a igreja, para nós crentes, alguns mandamentos neotestamentários acerca disto que nós vimos na vida de Josué. Efésios 5:17. Paulo diz à igreja em Éfeso: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, busquem o Senhor. Ouçam-no. Ouçam a sua direção. Busquem Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segundo aos Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Uma convocação, uma orientação à santificação, a nos purificarmos. O Novo Testamento ordena que busquemos a purificação, que sejamos cada vez mais puros, mais santos, mais separados para Deus nos usar. O Novo Testamento também nos orienta, como Josué orientou o povo à santificação, nós também somos orientados pelos apóstolos, pelo Espírito, andando no Espírito, nos purificarmos de toda a impureza. Um texto que poderão anotar também é 2 Timóteo 2:21, acerca deste convite, desta orientação à santificação. Quem se purificar dos erros será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra, para as conquistas que Deus quer fazer através do seu povo. Josué ordenou ao povo que se purificasse, que se santificasse para poder entrar em Jericó. Assim também, 2 Timóteo 2:21, nós somos lembrados. Paulo diz a Timóteo, e por sua vez ele quer que a igreja saiba disto. Aquele que se purifica, aquele que se santifica, torna-se um instrumento útil nas mãos de Deus. Ou poderá tornar-se. Aquele convite que Josué fez ao povo para vir e ouvir a palavra do Senhor. Também no Novo Testamento nós lemos acerca desta convocação para ouvir, desta valorização que o Novo Testamento faz, de ouvir a palavra. Jesus diz, em Mateus 13, versículo 23, aquela parábola do semeador: o que foi semeado em boa terra, portanto, a palavra que é semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. Apocalipse 3:6, nós lemos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um convite para vir e ouvir a palavra, para ler a palavra e ouvir a palavra. Irmãos, vamos aos lugares onde a palavra está a ser anunciada. Irmãos, venham a este lugar onde a palavra é pregada, ela é lida, ela é explicada, ela é cantada. Irmãos, ouçam mensagens onde a palavra é lida e explicada com fidelidade. É este convite que nós devemos fazer uns aos outros, esta convocação, esta exortação para ouvir a palavra de Deus, as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos. Josué fez isto com o povo, porque ele era cheio do Espírito, ele andava no Espírito. E ele exortava, ele convidava o povo a ouvir a palavra de Deus. Ele também servia ao Senhor. Ele decidiu servir ao Senhor, Josué. E em 1 Coríntios 15:58, um texto muito, muito conhecido, eu creio, de todos nós, Paulo encoraja os irmãos ao serviço. Irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra, no serviço, na adoração ao Senhor.
sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o vosso serviço não é em vão. Josué tinha decidido servir ao Senhor. Nós estamos a ser encorajados, ordenados também a sermos abundantes no trabalho para Deus, no serviço para o Senhor, no treinamento, no evangelismo, na leitura partilhada, no que podemos fazer usando os nossos dons no corpo da igreja, no corpo local, os ministérios que vamos podendo desenvolver aqui, a favor uns dos outros e daqueles que nos rodeiam. Nós somos convocados a servir ao Senhor também. Terceiro e último exemplo, o exemplo de Daniel. Estamos a falar sobre esta expressão andar segundo o Espírito. E sobre Daniel é dito, foi Nabucodonosor que disse, e não só ele, outras pessoas também disseram acerca de Daniel. Nós lemos no capítulo 4, versículo 8. Daniel 4, 8. É Nabucodonosor a dizer, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Nós sabemos que Elohim, essa palavra para Deus, no hebraico, ela é plural. E pode ser Elohim, o nome Deus, pode ser, e na nossa língua pode ser traduzida literalmente para deuses. Nós sabemos que só há um Deus. Mas nós sabemos também que o nosso Deus é revelado em 3 pessoas, é um Deus triuno. E poderemos encontrar nesta expressão uma referência à pluralidade, a essa complexidade do nosso Deus, à trindade aqui. Versículo 18. Tu, pois, ó Beltesazar, portanto, tu, pois, ó Daniel, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. O Espírito de Deus está em ti. Há em ti. Daniel andava segundo o Espírito. O Espírito habitava em Daniel. Em Daniel havia, como em Josué e como em José, o Espírito de Deus. O Espírito Santo habitava estes homens. Eles andavam segundo o Espírito. No capítulo 5 de Daniel, versículo 11, lemos: já no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Versículo 12, porque espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Ou seja, espírito excelente se achou neste Daniel. No capítulo 6, versículo 3, também lemos: o mesmo Daniel se distinguiu destes outros presidentes e sátrapas, os líderes lá da Babilônia, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, porque Daniel andava segundo o Espírito. Nele havia o Espírito. Então, algumas demonstrações do controle do Espírito na vida de Daniel. Eu queria dar aqui alguns exemplos. Capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel decidiu não contaminar-se. No capítulo 6, versículo 4. Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ele era fiel. Porque nele havia o Espírito dos deuses santos. Daniel andava segundo o Espírito e ele, por isso, era fiel. Um último texto acerca da vida cotidiana de Daniel, do dia a dia de Daniel. As coisas que lhe aconteceram. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a Escritura estava assinada,
entrou na sua casa. Aquele decreto que faria com que quem orasse a outros deuses, quem fizesse orações que não fossem ao rei, iria para a cova dos leões. Quando esse decreto foi assinado, essa escritura foi assinada, ele entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel costumava orar. Então, Daniel, nós podemos afirmar que Daniel andou segundo o Espírito, não segundo a carne, não segundo os homens. Ele andou segundo o Espírito, decidido a não se contaminar, sendo fiel e perseverando na oração. E nós encontramos no Novo Testamento paralelos, mandamentos relacionados com não nos contaminarmos, ou sendo fiéis e perseverando na oração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Algo que agrada a Deus é nós nos guardarmos, como Daniel se guardou, incontaminado do mundo. Aquilo que nos polui a mente, aquilo que nos afeta o raciocínio, o pensamento, aquilo que afeta as nossas palavras e que também influencia os nossos desejos. Nós devemos nos abster dessas coisas, abster de filmes, de músicas, de poemas, de canções, de imagens que poluem a nossa mente, que contaminam o nosso pensamento. Em Romanos 12, 1 e 2, nós lemos: não vos conformeis com este mundo, com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Precisamos nos guardar incontaminados neste mundo, como Daniel o fez. Se nós estamos nessa luta, nós andamos segundo o Espírito. Nós temos o Espírito em nós. Nós mostramos que estamos em Cristo. Daniel foi fiel. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se espera de cada um de nós, se somos verdadeiros cristãos, se andamos no Espírito, se estamos em Cristo, é que cada um de nós seja encontrado fiel. Daniel foi fiel. Aqueles homens, aquelas sátrapas, aquelas autoridades no reino babilônico não conseguiram encontrar nada contra Daniel, porque ele era fiel nas suas responsabilidades, no seu trabalho. Ele era fiel como cidadão. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos fazer as coisas certas, de acordo com a lei. De acordo com as leis das autoridades, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos procurar obedecer às leis, a não ser aquelas que contrariam uma lei maior, que é a lei de Deus. E os apóstolos viveram essa experiência em Atos 4, em Atos 5, e eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas sempre nós devemos nos submeter às leis do nosso país. A exceção feita àquelas que contrariam deliberadamente a lei de Deus, ou claramente a lei de Deus. Daniel tinha o costume de orar. Ele perseverava na oração. Em Lucas 18:1, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por isso, Paulo, em Romanos 12, versículo 12, ele exorta os irmãos em Roma a perseverarem na oração, a serem perseverantes na oração. E aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 17, 1 Tessalonicenses 5, 17, nós lemos este mandamento, esta exortação: orai sem cessar. Daniel não cessava de orar a Deus. Ele 3 vezes no dia entrava no seu quarto, olhando para a cidade de Deus, voltado para a cidade de Deus, Jerusalém. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele falava com Deus.
Então, se Daniel o fazia, se Josué o fazia, se José o fazia, nós também podemos fazê-lo. Andar segundo o Espírito. Porque se somos cristãos verdadeiros, o Espírito está em nós. Em nós também há o Espírito dos deuses santos. Em nós também há o Espírito Santo. Em nós há o Espírito de Deus, o Deus vivo. Então, além de entendermos o Evangelho e de crermos, confiarmos em Jesus Cristo como Salvador, é fundamental nós entendermos o que significa não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós não podemos responder como a nossa tendência, a nossa carne tem tendência para responder. Se alguém nos ofende, nós não queremos perdoar, nós queremos nos vingar. Mas nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser humildes. Andar segundo o Espírito é submeter-se à vontade soberana de Deus, é buscar o Senhor, é orientar a nossa família, os nossos irmãos à santificação, é convocar para ouvir a palavra, é servir ao Senhor, é decidir não se contaminar, é ser fiel, é perseverar na oração. Apenas alguns exemplos do que significa andar no Espírito. Há muitos mais na Bíblia. Escolhemos estes hoje, casos reais, concretos, de homens como nós que no seu dia a dia andaram no Espírito, porque neles havia o Espírito Santo. Eles viveram assim, comportaram-se assim. E há mandamentos no Novo Testamento para nós os imitarmos, também fazermos como eles fizeram, para nós perdoarmos, sermos humildes, submetermos à vontade soberana de Deus. Coisas que nós não queríamos viver humanamente, mas se Ele quiser que nós enfrentemos doenças, prisão, humilhação, algum sofrimento, que nós nos submetamos com humildade ao Senhor. Há tanto mais para dizer e eu realmente tinha muito para falar hoje e eu convido os irmãos que puderem estarmos hoje às 5 horas para falarmos um pouco mais sobre a diferença do caminho do homem do caminho de Deus. A diferença entre andar segundo a carne, que é o caminho do homem, e andar segundo o Espírito. Há um exercício que eu achei muito, muito precioso no manual de autoconfrontação e eu queria partilhar com os irmãos hoje, mas não deu para fazê-lo agora, mas pretendo fazê-lo na tertúlia bíblica, falar com os irmãos sobre este tema, andar no caminho de Deus, ou seja, andar segundo o Espírito, sendo controlado pelo Espírito, dando alguns exemplos concretos de como nós temos tendência para andar de acordo com a carne, segundo a carne, versus o oposto, andar o que é andar segundo o Espírito, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que estamos a aprender. Quem puder vir, nós vamos explorar um pouco mais esta ideia, então, na nossa tertúlia bíblica hoje, às 5 horas. Que o Senhor possa ajudar-nos a olhar para a Bíblia, como olhamos hoje, e a procurar aplicar estas lições bíblicas na nossa vida, nos nossos desafios, na nossa rotina. Cada um sabe o que vai enfrentar hoje, amanhã e nesta semana. Mas que seja o Espírito Santo a nos dar a força para vivermos, obedecermos e honrarmos o Senhor e vivermos a sua palavra nesta nova semana, para a sua glória. Vamos cantar um último hino, o hino que já cantamos a semana passada, e vamos cantá-lo mais uma vez. O Santo Espírito desceu do céu com poder.